Fala, meus compadres! Hoje é o nosso quinto dia de live. Mano, assim, hoje nós vamos falar de um curso que, em aspectos gerais, não é lá tão. O pessoal não gosta muito, tá ligado? O pessoal não acha que dá muito dinheiro. Por isso que não é muito falado. Mas eu acho que é um dos cursos mais, assim, que tem mais polêmica pra gente falar sobre ele. Hoje a gente vai falar sobre pedagogia. O que fazer na pedagogia é o título da nossa live de hoje. Beleza? Esperar aí a galera entrar. A nossa entrevistada já está chegando aqui. Só um minutinho para nós. Vou colocar o meu. Vamos escrever aqui, né? Vou te chamar ela, chamar ela. Te convidar aqui. É. Olha ela! Tudo bem? Tudo indo. Boa noite, tudo bem com você? Tô ótimo. O Thais entrou, que legal, velho. Show. Darliane, querida. Só para colocar o título da live aqui. Ah, ignora o Vem. cachorro. Como é que. Hã? Tá, publicar. Foi. Colocando o título da live. O que fazer na pedagogia? E aí, como é que você tá? Eu estou bem, graças a Deus. Tá bem? Mas calma. Maravilha. Pô, Micaele, se apresenta aí, fala quem é tu, de onde que tu é, fala mais ou menos pra gente como é que tá localizada aí a tua cidade geograficamente, culturalmente e tal. Ninguém acha, né? Assim, vamos lá. Então, eu sou Michele Tavares, tenho 22 anos, parece até que eu tô numa entrevista de emprego. Tenho 22 anos. É, Ainda eu não, faço mas quem sabe um dia. É, esse ano, que chique de óculos bem intelectual, mas vamos lá. Não, Esse coloca não, com ano eu me vergonha. formo em pedagogia em Vai setembro, se se Deus formar? permitir, né? Que Sim, maravilha, glória a velho. Deus, né? Amém. Em setembro, faço letras pelo IFPB, estou no segundo semestre. Por quê? Porque teve a pandemia e parou o ano passado, né? Aí eu deveria estar no terceiro, mas acabou que eu ainda estou no segundo. Então tu fez pedagogia e tá fazendo letras. É, estou fazendo letras. Vou terminar a pedagogia Brava. esse ano. Ama mesmo o negócio, né, velho? É, aí, né, vamos lá. Aham. Por que eu escolhi essa faculdade? Primeiro, né? Porque antigamente não, quando eu estava no ensino médio, eu fazia o Legalmente. magistério. Você sabe o que é Tu fez magistério? magistério também? Fiz no ensino Olha médio, que só, durava a 4 segunda pessoa anos. que fez magistério aqui que eu tô entrevistando. Vocês são. Pois bem, não existe mais, né? Pelo menos aqui não existe Não? mais. É uma coisa bem Ah, né, realmente não antiga. existe mais. Aham. A minha turma foi a penúltima a formar. Não existe mais aqui, não existe mais em João Pessoa. Então, eu fazia magistério e aí eu não vou mentir que eu tinha vontade de fazer outros cursos, né? Eu tinha vontade de fazer Uhum. arquitetura. Eu fiz um vestibular para design de interiores porque eu queria ser decoradora, né? Eu queria seguir essa área de decoração, porque eu gosto Hum. de decorar, de organizar as coisas, de organizar a vida das pessoas. Por isso que eu faço isso Aham. muito. Por isso que Aí eu tu queria fica ser corrigindo meus textos. faz parte. Então, aí eu passei, né? Até ganhei uma bolsa. Eu estava no terceiro ano do Uhum. magistério. Só que aí eu não tive, digamos assim, fugiu a palavra. Tipo, não tive Oportunidade. apoio, Apoio. oportunidade, não tive apoio para seguir essa carreira, né? Que eu Aham. queria. Os apoios só vinham para pedagogia. E acabou que eu gostava Caramba. também, assim, eu pensava que pedagogia, na minha lista de prioridades, estava lá no C, sabe? Estava lá na letra C. Porque, mesmo fazendo outros cursos, eu queria fazer pedagogia, sabe? Só que eu queria outras coisas Aham. também. E acabou que eu terminei o magistério e fiz pedagogia. Porque eu já tinha experiência na área, né? Então eu queria. A gente não pode crescer para os lados, a gente tem que crescer para cima, né? Tá Quando uma certo. pessoa fica fazendo. Quando a pessoa fica fazendo vários cursos, por exemplo, tem gente que, me formei em pedagogia agora, vou fazer enfermagem, vou fazer administração, a pessoa cresce para os lados, a pessoa não cresce para cima, né? E o intuito é Aham. subir, né?
Então, eu acabei fazendo pedagogia. E aí, se fosse para fazer uma história com letras, assim, para agregar. Se fosse para fazer uma licenciatura, eu queria fazer história, biologia. Eu quis muito fazer biologia. Antes de entrar em Foi mesmo? pedagogia, eu fiquei nesse conflito. Sabe, será que eu faço biologia? Mas eu acabei indo tudo me Aham. levando para a pedagogia. E aí, eu queria fazer biologia, queria fazer história, mas eu não queria fazer letras. Eu não tinha essa vontade de fazer letras. Só que aí surgiu a oportunidade, né? E eu não podia descartar. Antigamente, quando eu era aborrecente, eu não queria fazer universidade pública. Né? Eu não queria fazer universidade pública, não porque eu sou rica, porque eu não sou. Mas é porque demora demais. Eu conhecia pessoas que estavam há 8 anos e não tinham terminado ainda por conta das greves. Então isso me assustava. Sim, Isso me demais. assustava. Então eu Aham. queria fazer uma universidade privada, né? E aí por que eu escolhi essa que eu entrei? Porque para fazer universidade eu tenho que pagar, né? Para fazer faculdade eu tenho que pagar. Então eu queria arrumar um emprego. E graças a Deus eu sempre trabalhei, desde os 15 anos de idade nessa área. Então, Aham. eu arrumei um emprego que trabalhava os 2 horários. Então eu é, optei Como por era? fazer a Cuidando faculdade. de criança? Professora, quando eu entrei na faculdade foi em 2018, né? Então eu fui Aham. professora do quarto ano. Aí era Ah, que quarto ano de legal, ensino manhã e quarto fundamental 1. ano à tarde. Quarto ano de manhã Aham. e quarto ano à tarde. Então, assim, foi a faculdade que me deu mais abertura para isso, sabe? De poder trabalhar os 2 turnos e tudo mais, né? Porque, assim também, eu entrei numa faculdade que era da Ceará. Ela era de Ceará, só que ela tinha um polo em João Pessoa, Qual é o certo? nome? Aí, lá no Ceará, ela era pública, mas em João Pessoa Aham. ela era privada. Oxi. Sério. Por isso que ela não existe mais por conta disso, né? Porque o juiz deu uma ordem que não podia, porque no Ceará ela era pública e aqui ela era privada, né? Caramba, velho, não sabia disso. Aí tanto que eu tive que mudar para outra, que é essa que eu estou agora, a Uniesp, né? Mas assim, não teve Aham. tanta burocracia porque o dono era o mesmo, né? O sócio Certo. majoritário. Aí eu optei por essa faculdade porque me dava essa liberdade, né? E assim, muitas pessoas vão falar assim, ah, mas a federal tem mais privilégio, né? Tem mais privilégio e tudo mais. Só que é aquela questão, né? Quem faz o curso é você. O aluno pode estar na federal e pode ser um Exato, péssimo mano. aluno, né? A gente tava Pode ser até um conversando péssimo sobre isso aluno. ontem aqui também. É. Então, Aham. sim, pode falar. Não falo muito, né? Não, é Desculpa, porque pode ontem falar. a gente tava falando dessa história de galera que é da pública e geralmente tá mais dedicada à pesquisa, essas coisas todas. E, vem parece todo mundo que é brabo, assim, bom mesmo, e entra na particular, entra pra trabalhar, pra ir pro mercado de trabalho, ganhar dinheiro. Interessante. Justamente, isso eu diria que é uma mão na roda. Aham. Porque, assim, fazer universidade Fala, pública, meu você tem compadre que se... Elias. Olá, boa noite. Você tem que se dedicar muito. Não que na universidade privada você não vai fazer isso, mas é Aham. porque são diferentes as abordagens do curso, né? Eu estou fazendo letras pelo IFPB, e aí a minha IFB é a professora estava Federal da falando, Paraíba. Instituto Federal da Paraíba. Aham. Aí tem IFB, né? Que é IFPB. Certo. Aí, a minha professora falou que, assim, no IFPB tem curso de letras e na UFPB tem curso de letras também. Só que no IFPB, o curso já tem uma abordagem diferente do que na UFPB, apesar das duas serem repartições públicas, né? No IFPB é voltado mais, assim, para a sala de aula mesmo, o professor, a didática e tudo mais, para o aluno se Uhum. tornar um professor bom. E já na UFPB é voltado para pesquisa, né? Para a Hum. questão mais da pesquisa. Que legal você estudou no IFG. Legal. Ah, então, sobre o IFPB, né? Eu estou sentindo na pele o que eu não queria sentir antes, né? Porque, por exemplo, veio a pandemia e o curso parou. Então, eu imaginava me Ah, formar em um momento e já vai demorar mais um pouquinho. Eita, claro. Jesus. Eita. Voltei. Sim. Caiu aqui, mas tudo bem. Ui. Mas tu Erro continuou de. trabalhando, no caso, Só um fazendo, momento. terminou a faculdade, entrou na outra e continuou trabalhando. Sim, continuo trabalhando, eu nunca parei, na verdade, desde que eu tinha 15 Caramba, anos, velho, né? o Tyson tem sorte, hein?
Fala, meu compadre Thais. Calma, caiu o celular, mas voltando. Sim, Tranquilo. aí, então, né, um pouco da minha história concurso era essa, assim, porque era uma opção C na minha lista de prioridades. Porque desde criança a gente brincava, eu não sei você, né, mas as crianças aqui da minha cidade, que eu não falei, eu moro no Conde, litoral sul da Paraíba, próximo a João Pessoa, que é a capital, para quem não conhece. Muitas pessoas não Tá a quantos conhecem o quilômetros Conde. de uma pessoa? Rapaz, eu não lembro agora, mas acho que 50 uns mais? 14. É Caramba, pertinho. 14 quilômetros. Olha, de carro dá 20 Gente, minutos. gente, eu Dá vou te 20 visitar minutos. qualquer dia, então. Aí, então, é porque quando as pessoas vêm pra cá passar as férias, elas vêm Aham. pras praias da minha cidade. Só que elas pensam que é a praia de João Pessoa, porque são as praias de João Pessoa, porque é bem Proximidade, pertinho. caramba. Fala, meu compadre Então, mas João Pessoa Pompilho, é suas autoridades aqui hoje. Jesus do céu, amado. 25 quilômetros. Aí são aí. Tá certo. Ah, então, vamos lá, voltando. Uhum. Aí, né, na minha cidade, a gente brincava muito de escolinha quando criança. Então, vão aflorando as coisas, né? E Com aí, certeza. a minha mãe não deixava eu ir brincar na rua. Então, eu e a minha irmã, a gente brigava muito. Aí, cada um ficava no seu lado. Ela brincava de escolinha também, só que ela dava aula para as paredes dela e eu dava aula para as minhas paredes. A gente dava aula às paredes, sabe? A gente era o professor e o aluno ao mesmo tempo. Que legal. E como eu não gostava de... Ela tinha boneca, né? E eu não gosto de boneca. Então, Uhum. o meu era parede mesmo, não tinha jeito. Caramba, ensaiando Aí, desde a infância. aí na infância eu fazia isso, né? Aí no Fundamental 2, né? No Fundamental Uhum. 2, seguia nessa de não ter muito amigos, né? E aí eu gostava muito de ler, né? Desde o Fundamental 1 eu peguei esse gosto pela leitura, eu gostava muito de ler. Eu era sedenta por ler. Véi, que Então, massa, os mano. Isso livros é muito bom. didáticos, eu comia os livros didáticos, né? Comia os livros Caramba, didáticos. eu tinha Então, ódio. Eu queria dar pro cachorro comer, não pra. eu comia os livros didáticos, tanto que eu lia eles em casa, e aí, quando chegava na escola, que a professora ia dar aquela aula, eu já sabia do Tava assunto, né? adiantada. Já Que sabia do legal. assunto porque eu devorava os livros. Aham. Ahn, e aí foi isso, né? Eu fiz magistério, aí entrei na faculdade, esse ano me formo, e aqui estou eu. Você já vai se formar em letras também? Ah, em letras vai demorar um pouquinho, né? Porque federal Ah, você sabe tá. como é. Entendi, entendi. Aham. É, E, é pô, sim. porque assim, quando a gente pensa em pedagogia, eu mesmo só penso em, pô, ficar cuidando de criancinhas do fundamental, essas coisas todas. O que tu poderia falar pra gente de, pô, o que que tem lá dentro da pedagogia que Ai, a gente estuda realmente, a abrangência, essas coisas todas? oh. Então, assim, realmente, quando se fala em pedagogia, as pessoas só olham para a sala de aula, né? Só vem essa questão da sala de aula. Só que como pedagogo você pode trabalhar em vários lugares. Tem vários concursos que abrem com vaga para pedagogo que não é para ser professor. Vários concursos Hum, federais e estaduais. Como pedagogo, você pode trabalhar na educação, né? Se você quiser ser gestor da escola, é, psicopedagogo, orientador, supervisor, você tem que fazer uma pós, né? Mesmo assim, você vai continuar na escola. Mas se você não quiser trabalhar na escola, você pode trabalhar em vários lugares. Tem pessoas que trabalham até no Detran. caramba. Você pode trabalhar. Você pode também trabalhar na administração escolar, ou também em empresas, repartições públicas, editoras, Uhum, indústrias, hospitais, organizações não governamentais, recursos humanos, espaços culturais, e por uhum. aí vai. Pode trabalhar E, em pô, vários lugares, né? de tudo isso, o que que tu já fez? Foi só na escola e, pô, o que já teve de Então, legal que tu fez na escola? então, em relação ao curso, né, pedagogia, tem várias possibilidades do que você pode trabalhar, do que você pode fazer, do que você pode seguir. Mas Uhum, eu resolvi ficar na educação. Eu já tinha falado para você de uma ideia que eu tinha, de uma pesquisa que eu tinha, né? sim, Não sei se verdade. você lembra. Então,
Em todo curso que a gente faz, em qualquer coisa na nossa vida, a gente tem que ter um caminho para seguir, né? A gente tem Uhum. que vislumbrar um caminho para poder seguir. Então, Minha mãe eu. chegou. Olá, Oi, mãe. Marcos. Boa noite. Então, você tem que vislumbrar um caminho para seguir. Então, eu sempre fui uma pessoa que vislumbrei um caminho. Então, eu queria fazer pedagogia, e aí, quando eu terminasse pedagogia, eu queria fazer neuropsicopedagogia, e depois fazer psicologia, que eu queria fazer na UNB. Eu até paguei um cursinho Caramba. para passar na UNB, mas acabou que eu não tive nem tempo com esse negócio de pandemia e tudo mais, aula online, eu não Aham, tive tempo para poder fazer o cursinho, então eu paguei em vão, aham. né, para poder passar na UNB. E acabou que também acabou ficando uma coisa muito distante para mim, querer fazer psicologia Aham. agora, sabe? Sim. Então eu queria seguir essa linha, né, neuropsicopedagogia e psicologia. Por quê? Porque eu tinha uma ideia de uma pesquisa para fazer que até Eu hoje ainda assim, está tenho na a minha ideia. mente. Eu não vou falar aqui porque senão outra pessoa pode pegar essa pesquisa e fazer. Mas é uma coisa muito legal, assim, que eu acho que seria muito bom. Muito boa. E também, assim, você tem que pensar no futuro, né? Eu acho que seria muito bom para o meu nome realizar essa pesquisa. Mas quem sabe Pô, no seria futuro, um né? legado pra ciência, uma coisa assim. Seria muito bom. Seria Aham. maravilhoso. Mas aí eu queria seguir isso, né? Queria fazer isso. Só que aí, hoje, aí eu comecei letras. Aí aparece, sabe quando destravou uma nova fase? Sabe? Uma porta que não existia. Deu Eu certo. não queria fazer, eu não gostava, não, assim, nunca pensei em fazer letras, mas eu comecei a fazer. E aí, eu gosto muito de literatura, né? Aham. Então, eu pensei, uma coisa nova. Aí eu já estou com outros pensamentos, né? Assim que eu terminar a pedagogia, eu quero fazer algumas pós, né? Que eu já estava pensando, que eu já pensava faz tempo. Mas eu quero focar nisso de agregar as duas coisas, sabe? Aham. Eu vi que fazer letras não seria crescer para os lados, seria crescer para cima, Complementar. por complementar. Eu acho que Uhum. toda pessoa que faz pedagogia deveria fazer letras, e toda pessoa que faz letras deveria fazer pedagogia, porque um complementa muito o outro. Então eu já quero ir para esse lado da literatura, sabe? Da literatura infantil. Aham. Já estou com vontade de ir para esse lado, né? Já destravou um novo caminho. Aí eu estou seguindo por esse caminho, né? Quem sabe não aparece outra oportunidade lá na frente. Pô, tu Nesses tá, dois. tipo, devorando literatura portuguesa e outras É coisas. importante, né? É importante. Tipo Aham. assim, eu vejo várias pessoas que não gostam de ler. E aí, como é que você está A gente estudando tem para que ser gostar de ler, profe... Micaela? Escuta, como é... Pessoas que estão fazendo o curso de pedagogia. Ah, que faz o curso E e não gosta de assim, ler. como é que Tá. você vai fazer? Você quer ser professor e você não quer ler, não gosta de ler. E aí, o professor é um espelho para o aluno, né? O É, professor é um velho. espelho para o aluno. Então, se o Aham. professor não lê, o aluno não vai ler. Uhum. Às vezes, o professor tem mais autoridade do que o pai na vida do aluno. Tem mais autoridade que o pai. Por isso que você tem que ter muito cuidado com o professor do seu filho. Tipo assim, quando você for professor, você tem que pensar assim no professor que você queria que seu filho tivesse. Pô, Um mas a professor que gente seu pega filho o filho, a galera pega o filho e coloca em qualquer escola aí, qualquer um. é complicado, né? Tem a questão financeira também, mas assim, é Aham. muito complicado essa questão, porque hoje em dia tem muita ideologia, tem muita coisinha que cococó, e aí não dá, né? Uhum. E como a gente sabe, né? O professor é um espelho, então o que o professor disser é lei. Então, se o professor não lê, o aluno tampouco vai ler também. E também a gente sabe, né, que se a pessoa não lê, a pessoa não sabe falar, não sabe se Ele vai ficar só comunicar, não sabe se repetindo a frase dos expressar. outros, sem. Justamente, frases de efeito, Aham. que é muito feio, todo mundo percebe. E também o que conversar com uma pessoa que não lê, né? Caramba. Pois é. É, eu acho que eu vou Ah, começar a ler alguma coisa. ler é bom, né? Faz bem pra mente, pro corpo, pra alma. Tá E aí, me certo. conte sobre as suas experiências no seu Não, é curso. tipo. Mano, uma coisa que tu me fez pensar quando eu tava falando aí é que a galera sempre Hum, fala, sei lá, não sei se tem estatística oficial sobre isso, mas a galera fala que. Acho que tem alguma estatística sobre isso. Dos.
dos alunos que, tipo, saem do ensino médio e vão para o ensino superior, parece que aqueles alunos, não os melhores da turma, que sempre acaba caindo para esses cursos assim para serem professores, né? O que tu acha que está acontecendo no Brasil hoje com relação a isso e onde que isso vai parar? Isso é nítido. Uhum. Assim, é o que acontece com a maioria. Alunos que estudam muito ou não estudam nada para passar no curso que quer e aí não consegue, e aí consegue entrar para alguma licenciatura, né? Eis Uhum. o problema do Brasil, porque aí essas pessoas vão se formarem, né? Vão se formar em algo que elas não queriam, vão ser Como fuga, né? pessoas Uhum. frustradas que não têm vocação para aquilo, que não têm vontade para aquilo. Vão ser aquele professor que você já teve, que chegou na sala e disse: eu não preciso disso. No final do mês, o meu dinheiro está na conta. Se você quiser Caralho! aprender, aprenda. Se você não quiser, problema seu. Existem muitos professores assim, Sim, eu né? tive bastante, hein? E é isso que acontece nas universidades públicas, porque eu acredito que a pessoa não Uhum. vai pagar um curso que não queira fazer, né? Acontece nas universidades públicas, da pessoa querer passar em uma coisa e não conseguir, e aí acabar indo para uma licenciatura e ser uma pessoa frustrada. Que frustram outras pessoas, porque pessoas frustradas frustram outras pessoas. É real. É um, Uhum. é um porre. E como é que isso tipo, se reflete no ensino superior? Porque, pô, se a gente formar um professor muito mal, é porque, pô, também tem más pessoas os formando, né? E aí eu fico, às vezes, me É, imaginando, pô, como é que fica essa realidade no ensino superior? Porque, teoricamente, o professor que tá lá, ele tem que ter estudado de verdade. o que acontece é o seguinte: as pessoas não investem na educação básica. Assim, a gente sabe que as crianças, os bebês, eles têm uma potencialidade muito grande de aprender. Então, as pessoas Uhum. deveriam investir nisso. Então, assim, as pessoas não investem no Fundamental 1. E aí, o aluno vai para o Fundamental 2 também, assim, meio perdido, sabe? Tem aluno que não sabe nem ler, tem aluno que não sabe nem fazer uma conta de soma. E Pô, aí, velho, chega na universidade... Sim, pode falar. eu fui monitor de português no primeiro ano do ensino médio. Aí eu estava de manhã, eu fui ser monitor à tarde para o galera que estava no primeiro ano do ensino médio à tarde. E aí, e aí eu pude comprovar com os meus próprios olhos e órgãos sensitivos uma coisa que eu já tinha ouvido falar, eu só não estava acreditando ainda. Que a galera chegava no ensino médio sem saber ler. Sem saber ler. Sem saber, tipo, compor as sílabas que tá numa palavra se apresentando na frente dele. Naquele dia, Mas foi sabe bem o no que começo do acontece? primeiro ano, velho. Aquele dia eu fiquei É triste. bem assim, velho. Eu já sabia que isso acontecia no ensino fundamental, que as pessoas passam de série sem precisar saber da coisa. Mas a galera chegar no ensino médio sem saber. E aí depois vem a segunda frustração, né? Porque eu cheguei na UNB, porra, federal, uma das melhores universidades do Brasil, aquela coisa toda. E tem uma galera lá que, pô, parece que não sabe ler muito bem também, não, né? Assim, deixa eu te falar. Isso é uma consequência de Paulo Freire. Né? É uma consequência porque ninguém podia reprovar. Não que reprovar seja uma coisa boa para o aluno, porque pensa assim, o Aham. aluno vai reprovar e vai se sentir o quê? Retraído, né? Por ter reprovado. Eu conheço pessoas que reprovaram tantas vezes que deixaram de estudar. Pô, meu pai, velho. É, Meu pai, isso aí. Justamente. Então, assim, o que é que acontece? Eu acho que, assim, eu vou dizer que é culpa do professor. Porque, assim, como é que você, professor, está na sala de aula, seu aluno não sabe ler? Você Uhum. faz a sua parte e está nem aí. Você está recebendo seu dinheiro, né? Não existe uma fiscalização e você vai empurrando com a barriga. E o aluno fica lá sem saber ler e você não se esforça para que aquele aluno aprenda a ler. E aí você passa ele para outra série porque não pode reprovar. Não podia, né? Na época do Paulo Freire. Não podia reprovar o aluno. E aí ele ia para a outra série sem ler. E aí ele vai passando, porque a professora do ano passado não ensinou, eu não vou esquentar minha cabeça. E aí é a culpa do professor, porque como é que eu, professora, vou deixar o aluno passar, o aluno chegar no quinto ano sem saber ler uma frase, né? Uhum. Como é que o aluno... Eu estudei com um menino no nono ano que ele não sabia ler. E ele estava no nono ano e ele não sabia ler. Sim, velho. Isso Entendeu? aqui que o Thales tá falando. Só que não reprovar não proporciona um aprendizado, né, velho? Justamente. Esse é o grande problema do Brasil. Porque muitas pessoas foram passando, e não houve um investimento, né? O professor realmente, eu acho que é uma falta de caráter.
né? De deixar a criança ir passando, passando, passando. Sem você plantar uma sementinha ali nele, né? Para ver se ele desenvolve. Uhum. E aí acaba que o professor do ano passado não fez, eu também não vou fazer, não vou me estressar, não vou esquentar a cabeça. E aí, se esse aluno não encontrar um bom professor que disponha tempo para esse aluno aprender a ler, ele vai chegar no ensino superior sem saber ler e vai ser muito complicado para ele, porque ele vai passar vergonha. Uhum. Sim, Eu, não, eu acho que na universidade pública não acontece isso, porque a pessoa tem que passar pelo Enem, né? Não, mas acontece. Saúde. Acontece, velho. Tem galera que, pô, faz uma redação de merda, tira, sei lá, menos de 500 pontos, mano. Quem consegue tirar E menos de aí 500 entra pontos numa no Enem, velho? licenciatura. O que é que essa criatura vai passar para os outros, né? Uhum. Vai Não, você... tipo, às vezes a pessoa realmente, as primeiras vagas não são preenchidas. Só que aí ninguém entra, e aí tem que chamar todo mundo da fila de espera. A pessoa tá lá, tipo, no penúltimo lugar, entendeu? E aí entra, sem estar preparado. E esses são os professores do Brasil. Aí chega lá na. O que a galera daqui me falou, tá ligado? Chega lá na Sim. aula de morfossintaxe, a professora, em vez de ensinar gramática normal, não, prega contra a gramática. Fala assim, eu tenho que ensinar isso aqui, mas você não precisa aprender não, porque gramática não importa muito. Porra, por favor, né? Na federal. Aí o que é que essa pessoa vai ensinar para outra? Nada, porque não aprendeu, né? Uhum. É um grande problema isso daí. Nesse caso também, né, dessas pessoas que... Até a décima Entre... terceira chamada, números. Aqui não atualizou não, mas o que as pessoas estão falando. Mas tudo Não? bem. Ah, tá. Tranquilo, tranquilo. Aqui só tem até o que o Elias falou. Eu estudei no IFG. Pô, tá travado aí. O Thais tá falando aqui. Ele reprova até os catequizandos dele, que não estuda. Ele Imagina é se ele fosse demais. Ele é professor, né? demais. Então, né, como eu estava falando, por Uhum. isso que a experiência é muito importante, né? Porque você tem que ter alguém para se espelhar. Tem que ter alguém para se espelhar. Eu estudava sempre tem alguém que eu estudava. Eu estudava com uma mulher que ela, assim, ela já era bem vivida, tinha filhos e tudo. E ela tinha parado de estudar porque ela tinha casado, engravidado, blá, blá, blá. Aí ela Certo. voltou, né, pro magistério. Voltou pro magistério. No segundo ano ela tinha parado. E aí ela queria ser professora desde criança, tinha essa vontade, não sei o quê. Era a paixão da vida dela. Só que ela conseguiu um estágio. E no primeiro dia que ela foi, ela não voltou mais. Caramba, mano. Desistiu. Ela foi um dia e desistiu. Porque assim, às vezes Caramba. você romantiza muito, não existe a romantização Uhum. da educação. Uhum. Porque assim, é bom, tem coisas boas, mas também é muito difícil. É amargo, é complicado às vezes. E se você pega uma turma que você não tem o manejo lá no começo, fica complicado. E foi o que aconteceu com ela, né? Ela romantizava demais. E aí quando ela chegou na sala de aula, que ela se deparou com a realidade, ela correu, não quis mais. Acabou que ela nem terminou. Do dia que ela foi pro estágio, no outro ela nem voltou, porque não era mais o que ela queria. Por isso que os Caramba. estágios são tão importantes, né? Eu acho que Uhum. em qualquer profissão, mas principalmente na pedagogia, são muito importantes por Tá causa disso. realmente totalmente Você consciente de decide, como que é a realidade, né? para você saber. Eu acho que é até por isso que os estágios são nas escolas públicas, porque a realidade da escola pública é diferente da realidade da escola Uhum. particular. Não que na Uhum. escola particular não tenham problemas. Existem problemas, sim, e muitos problemas. Mas na pública tem a questão da infraestrutura e tudo mais, né? E isso às Uhum. vezes pode bater de frente com a pessoa, né? Vários tipos de alunos, vários tipos de Ah, velho, eu acho que, situações. pô, E por aí infraestrutura vai. não chega nem a ser problema frente aos outros problemas, tipo, estruturais que vem lá do MEC que a gente tem, né, mano? Justamente, falta de Aham. recursos, né? E por aí vai. Tudo isso contribui para que o professor fique desestimulado. Uhum. Eu vou falar isso no final, que é a fase da vida do docente. Tá certo. Então, Pô, assim, né? Como eu estava. Aham. Sim, pode falar. Não, pode falar, pode falar. Então, assim como eu estava falando, é muito importante as experiências, porque as experiências elas fazem o profissional.
né? Por exemplo, lá em 2015 eu era uma pessoa, em 2015, quando eu tinha 15 anos, eu era uma pessoa. E hoje, com 22 anos, eu já sou outra pessoa totalmente diferente. As experiências fazem você amadurecer e você se tornar um bom profissional. Porque sem experiência você é um livro em branco. E o que você vai dar para outras pessoas? Você não tem nada para dar, né? Aham. Então, assim, eu era muito fechada, muito vergonhosa, muito tímida. Eu ainda sou um pouquinho, mas hoje eu tô mais comunicativa, sei mais demonstrar o meu carinho, né? Quando eu tinha Uhum. 15 anos, eu era uma bruxa. Eu era uma bruxa, porque assim, eu gostava, só que eu não sabia, sabe, colocar isso pra fora. Então, foram boas as Uhum. experiências, todas as coisas que eu passei pra eu me tornar a pessoa que eu sou hoje. Que legal. Por Gente, isso que as experiências são importantes, pois é, tanto pro às pessoal vezes quanto pro eu paro pra pensar profissional. sobre isso, velho, sobre essa questão, tipo, da importância das experiências. Claro que nada vai ser tipo, comparável ao mundo real mesmo. Mas tu acha que a pessoa, lendo os bons livros, lendo os clássicos, ela consegue adquirir essa base de experiência necessária pra vida real em si? Assim, é importante, mas nem tudo foi escrito, né? Nem tudo foi escrito na Bíblia, quanto mais nos livros. Assim, é muito importante. É extremamente importante que as pessoas leiam. É muito importante que você leia sobre os teóricos, os teóricos da educação e tudo mais. Só que a teoria é uma coisa e na prática é outra. Você tem que Uhum. agregar, você tem que um complementa o outro. Você não pode ter um e não ter o outro. Né? É o que acontece muitas vezes nos concursos, né? Por exemplo, professor que passa em concurso. Às vezes tem um professor que já trabalhava naquele local, naquela escola pública, que ele era um bom professor. Só que ele era um ótimo professor, excelente professor, né? Só que ele não conseguiu passar no concurso. E aí veio outro professor que conseguiu passar no concurso, mas que tem, assim, uma questão intelectual muito boa, porque leu muitos livros, conhece os teóricos, conhece tudo mais. Só que Uhum. na prática, sabe, não vai ser bom professor. Uhum. Acontece muito isso. Por isso que é bom um estar atrelado ao outro, porque um sozinho não vai dar muito bom, entendeu? Não vai dar muita coisa. Uhum. Pô, voltando pra questão que tu, tipo, acho que todos os pontos que a gente está tratando aqui, de alguma forma, estão relacionados com a questão do povo considerado patrão da educação brasileira, né? Tu acha que, tipo, isso vai mudar em algum momento? Os problemas quanto a isso podem piorar? Ou se deveria ser Assim, feita alguma coisa? eu fico muito Os professores podem preocupada. fazer alguma coisa, a gente pode fazer? Eu fico muito preocupada com os rumos que a educação está tomando. Porque, assim, Uhum, por mais que as coisas tenham evoluído, a gente não pode dizer que nada mudou. Muitas coisas mudaram, né? Desde a uhum, época que o Brasil colônia para cá, né? Muita coisa mudou. Só que, assim, é preocupante, porque hoje existem muitos achismos, muitas coisinhas, muitas doutrinações, muitas alienações, muitas pautas que fazem a gente se preocupar com o rumo que a educação vai tomar. Porque uma coisa que antes era fato, hoje já não é tanto. Porque hoje em dia cada um tem a sua verdade, né? hoje em dia a galera nega os fatos. Cada um tem a sua verdade. Isso não é ruim, porque a pessoa está aprendendo a ter o senso crítico, né? Mas, assim, é complicado, porque aí, tipo assim, cada um tem a sua verdade, então, assim, nada com nada. Tipo, é Uhum. muito preocupante isso. Pô, eu É como. costumo falar muito pros meus colegas, assim, velho, eu tô um pouco me fudendo pra essa questão de senso crítico, tá ligado? Eu quero saber de qual opinião realmente importa, qual é a opinião realmente boa e onde eu posso encontrá-la. Geralmente a gente Existe. encontra realmente nos mestres, em quem realmente foi sábio e construiu alguma coisa, né? Existe um problema muito grande nessa questão de senso crítico, né? Eu bato muito nessa tecla. Porque, assim, hoje em dia tem essa imaginação que os professores, não vou dizer todos, né? Mas que, Uhum. não vou generalizar, tem os bons, tem alguns que são bons, mas que os professores estão formando os alunos pensadores críticos e tudo mais. Só que, na verdade, estão fazendo militantes. O que a gente tem hoje são adolescentes militantes, que não sabem de nada, só sabem criticar. Eles não são pensadores críticos, eles são criticadores.
né? Eles são criticadores, Que mimizentos. aquela história que a gente falou lá no começo, que só tá repetindo frase feita e. Justamente, frases de efeito. E o que é que acontece? Quando os professores querem esses alunos, né? As pessoas falam muito da educação tradicional, que o professor era o mestre, era o centro e tudo mais, dotado de todo o saber, né? Dotado de Aham. todo o saber, que o aluno não poderia falar nada. Mas antigamente, a gente tem bons escritores daquela época. Não que hoje não tenha, né? Mas se a gente for olhar, né, de antigamente para hoje. E assim, não vou dizer que a educação tradicional não teve seus erros, mas vamos pensar em hoje em dia. As pessoas julgam muito aquele professor do passado, mas hoje em dia também existem esses professores disfarçados de modernos. Por quê? Porque eles têm as suas ideias, têm os seus pensamentos, e eles jogam para os alunos, né? E aí, ai daquele aluno, eles dizem que os alunos estão se tornando pensadores críticos, mas eles estão se tornando criticadores. Por quê? Porque é a ideia do professor. O professor. Uhum. Eu vi uma imagem uma vez que os alunos tinham o pensamento, o balão do pensamento redondo, e aí o professor estava cortando todo mundo quadrado. Por que quadrado? Para ficar igual dele. Isso é muito nítido, porque se você vê os alunos hoje em dia, adolescentes de ensino médio, eles falam a mesma coisa, né? E ai de você se você falar uma coisa diferente, se Uhum. você tem uma opinião diferente, né? É, Como véi, uma vez eu então, estava, eu fico até uma vez eu pensando estava muito sobre numa essa questão. aula, Aham, sim, pode falei, falar. falei. Não, pode falar, Pode depois falar. eu não vou me esquecer, não. Então, uma vez eu estava numa aula do IFPB que era História da Educação Brasileira. E Uhum. aí eu dei a minha opinião, né, sobre um determinado patrono da educação, eu dei a minha opinião. E Aham. aí, assim, todo mundo tava falando, né, dando apoio para o que a professora tava dizendo, ótima professora, né, todo mundo assim, nossa, endeusando certas pessoas. E aí eu dei a minha opinião sobre aquilo. Tipo assim, pensamento crítico, né, bebê? Né? Eu dei a minha opinião sobre aquilo. E aí o que foi que aconteceu? Eu fui esculhambada, fui escorraçada, Quase fui que taxada de chatearam várias pedra. coisas, fui praticamente expulsa da sala porque eu dei a minha opinião, que era uma opinião contrária da Caramba. maioria, né? Depois disso, nunca Eu, mais abriu a boca. isso era EAD. Imagina se fosse É pessoalmente. EAD? Eu acho que Caralho. EAD. Imagina se fosse pessoalmente, eu teria que sair Uhum. escoltada, porque o povo praticamente, né? Sim, Então, velho. qual- eu estava assistindo um documentário um tempo desse que os professores, bons professores, se sentiam acuados nas universidades públicas porque eles não podiam falar a verdade dos fatos. Eles tinham Uhum. que ir nadando com a maioria, porque se o professor realmente falasse as coisas como são, como eles pensam, como eles acham que deveriam ser, fora dessas ideologias e tudo mais, eles seriam escorraçados pelos colegas, né? Uhum. Os próprios colegas iriam, tipo assim, deixar ele sozinho, escantear ele, sabe? Criar problemas para ele, porque eles estavam Aham. fazendo os alunos realmente serem pensadores críticos. Porque, como eu falei, hoje em dia criam criticadores, militantezinhos, mimizentos, Aham. mas não criam pensadores Mimizento. críticos. Pô, falar em documentário, ó, o Tyson indicou aqui pra galera assistir de novo o documentário da Brasil Paralelo, né? Que Ah, é foi esse que eu Pátria assisti. Educadora. 3 vídeos do Brasil Paralelo aí, galera. Vale muito a pena dar uma olhada. É É, verdade. nem que tu não tem nada a ver com o Brasil Paralelo. Tipo, vê só pra, mano, ter Você noção do que tá entender, acontecendo. né? Ter uma Aham. outra vertente para se olhar. Exatamente. Exatamente. Porque indumentária que chama, né? A indumentária, aquele negócio do animal que faz ele olhar para frente. Não é indumentária? Eita, me pegou, não sei Mas não. você é blogueira do sertão. Então, que o Nunca ouvi falar não. burro. Indumentário eu acho que é de padre, né não? Não, eu pesquisei. Mas se não for, tudo bem, perdão. Mas é aquele negócio que o Tá. animal só olha para frente, sabe? Aham. Hoje em dia fazem isso com os alunos. Os alunos só olham para frente e eles falam que na educação tradicional era assim, só que na verdade é hoje que está sendo assim. O aluno só Aham. pode olhar para aquilo, para aquelas pautas, para aquelas coisas e não pode pensar diferente, porque se você olhar para outro lado, você já é louco, né? Uhum. Tipo o mito da caverna, só que na minha versão. Entendeu? Real, Tá velho, entendendo a parece mesmo. ideia? Aham. Então, é muito Ô, complicado. Por isso que eu falo que, assim, desculpa. Ai, eu falo demais, mas não, só eu pode falar só esse falar, pode falar. pedacinho. Sim.
você que quer entrar no curso de pedagogia numa universidade pública ou privada, porque no Brasil tá tudo do mesmo jeito, você tem que ser uma pessoa muito firme no que você pensa, nas suas ideias, porque quando você Uhum. chegar lá para fazer o curso, você vai ser doutrinado, É né? basicamente ter que estudar o dobro, né? Pra realmente saber o que tá se passando ali, mas saber também a realidade da coisa. Saber. Justamente, porque senão, se você for Maria vai com as outras, você vai, as coisas nunca vão mudar, vão ser sempre as mesmas coisas, vão ser sempre ensinadas as mesmas coisas, porque os professores vão ser os mesmos, porque todos Uhum. vão falar a mesma língua. Por exemplo, eu pensava que isso era um problema só da universidade pública, só que na faculdade privada tem o mesmo problema, essas doutrinações, Caramba. né? Então, Uhum. eu sou uma pessoa muito esquentada. Eu não gosto de ficar ouvindo muita coisinha, sabe? Só que muitas vezes você tem que engolir certas coisas pra não ficar sozinho, né? Assim, você tem que É. fingir, não fingir, mas também, assim, sabe? Não Não ficar, se importar se tanto, né? abster. Relevar. Exatamente. Relevar. Uhum. Justamente relevar, Ah, porque true from senão trip você aí, não ó. vive. Estudar o Oi? dobro, é isso aí, velho. A única forma de sobreviver na É universidade. aquele negócio, né? Você tem que filtrar e você não pode engolir tudo que lhe dão. Você não pode engolir tudo Uhum. que lhe dão como se aquilo fosse verdade de fé. Né? Você tem que realmente ser uma pessoa pesquisadora, um professor E, pesquisador. e se engolir, na hora que voltar pra remastigar, pra ruminar, aí joga pra fora, não engole de novo. Justamente, vomita, né? Vomita, porque senão aquele não vai lhe fazer bem. Pode falar o que você ia Uhum. falar antes. Não, sobre a problemática do ensino médio, tu falou aí da galera do ensino médio e tal, porque, pô, beleza, a gente na universidade, a gente já tem mais ou menos uma liberdadezinha, a gente já tá realmente, pô, tentando entrar no mercado de trabalho, ganhar a vida de alguma maneira, mas no ensino médio eu acho que o negócio ainda é muito fechado pra galera que vive o ensino médio ali pra se preparando pra fazer um vestibular pra entrar numa universidade, entendeu? No Aí em sentido de Brasília que, não, porque é muito no grande. sentido, então, mas eu digo no sentido de que véi, a gente tem que abraçar a cartilha, senão a gente não vai conseguir fazer, sei lá, uma redação do Enem nota 1000, entendeu? Mas nesse sentido. Eu senti isso quando eu estava no ensino fundamental 2, que eu queria fazer curso no IFPB, né? Quando você Uhum. sai do fundamental para ir para o IFPB. Eu fiz a prova, só que assim, eu não me dei bem, porque só quem se deu bem foram as pessoas que fizeram cursinho. Daí você vê a realidade, né? Não que a escola que Uhum. eu estudasse não era boa. Eu tinha bons professores, só que não era a mesma coisa das pessoas que estudavam realmente para aquela prova, né? E assim, a maioria das pessoas que passaram na minha época foram pessoas que fizeram É muito cursinho. interessante pensar a existência dos cursinhos, porque eles são uma entidade que confirma, que patentia de que as escolas públicas tradicionais não estão dando certo, de que tem alguma coisa errada, tá ligado? E por isso já vem acontecendo aí há, sei lá, quase 40 anos, tem cursinho no Brasil, e a galera não muda a escola pro aluno já se preparar ali dentro. Não, todo mundo que sai da porra da escola, do ensino básico, tem que ir pro cursinho, essa instituição Para poder inventada, passar para na depois construir. universidade no Então, o que curso que tá que acontecendo quer. de errado, tá ligado? Por que a gente nunca consegue reformular, sei lá, a base comum curricular para o aluno aprender o que ele precisa aprender para chegar na universidade? Teve uma vez, eu tava lá, pô, o Thais aqui tava falando, pô, eu faço medicina veterinária e tal, valeu, Thais, eu também é um ruminante. Mas teve uma vez, eu tinha entrado para zootecnia antes de entrar para a medicina veterinária. E eu fiz uma semana de zootecnia. Lá nessa universidade que eu fiz, um belo dia, realmente foi um belo dia, tava muito lindo, não tava aquela coisa de matar de calor e tal. Mas eu sentei lá para lanchar e tal, e do meu lado sentou uma professora, uma senhorita que estava cursando sociologia, e ela era da minha cidade. Ela sentou do meu Sim. lado e começou a conversar, né? Ô, Marcos, eu tô terminando meu curso aqui, não sei o que, vou pegar o certificado, papapá, e eu quero começar a trabalhar lá no Liceu Virgílio Lopes, que era a minha escola de ensino médio. Ela Em falou, todo canto tem liceu, né? exatamente. Aí ela falou com as palavras dela, quando eu chegar lá, vai ser para mostrar para todo mundo o que é feminismo de verdade, essas coisas assim, tipo, totalmente desvinculado do que seria uma
prática de sociologia, um pensamento da sociedade, da formação das coisas todas. Não, ela ia chegar na escola para ensinar feminismo para todo mundo. E foi ferrenha nisso, tá ligado? E ela conseguiu entrar na escola, conseguiu fazer alguns projetos já nesse sentido, essas coisas todas. Então, pô, Esse é o como é grande que problema. a gente não tá conseguindo olhar para essas coisas, tá ligado? Aí, se o cara tem que chegar na ENEM, vai ter questões práticas lá que ele vai ele vai ter que ter decorado realmente o que aconteceu, decorado o contexto histórico, decorado frases de pensadores que realmente existiram. Mas o cara não vai conseguir estudar isso no ensino básico, porque no ensino básico estão pregando feminismo para ele, ou sei lá o que, qualquer outra coisa. E aí o bicho tem que sair de lá, ser obrigado a fazer um cursinho, alguma outra coisa. É verdade. E às vezes também o que acontece também é que às vezes você tem, como você falou, não tem que fazer um cursinho para poder fazer a prova. E às vezes você Uhum. tem outros pensamentos a respeito daquilo que você tem que falar na prova, né, para você poder passar. E Uhum. você faz o cursinho para você poder falar, mesmo você tendo outra visão daquilo, né? Acontece muito também. Eu não sei aí, porque aí é grande, né? É grande, você tem várias oportunidades. Mas em cidade pequena, a pessoa tem que fazer um curso que dê para arrumar emprego. Uhum. Então, eu acho que por isso hoje existem muitas pessoas que são formadas em pedagogia, porque tem esse problema de entrar com a nota baixa, nota de corte baixa, de ser um curso assim barato, né? E tem muito emprego, muita oportunidade de emprego. Aí tem muitas escolas, né? E em todo lugar, assim, o que mais tem é escola. Então, assim, Uhum. as pessoas têm que fazer um curso. Você não pode estudar também para ficar só com diploma, né? Não dá. Exato. Então, as pessoas querem fazer um curso que tenha um retorno financeiro, que elas possam trabalhar, que elas possam se sustentar. E às vezes acontece isso também na pedagogia. As pessoas acabam fazendo pedagogia porque querem um retorno financeiro e tudo mais. E é o problema, né? Porque são pessoas que não eram para fazer aquilo, queriam fazer outra coisa, acabaram fazendo aquilo para ter um retorno financeiro. E acontece isso que você falou, né? Chegar, ensinar o que quer, como não tem uma fiscalização, fica por isso mesmo, se ensinar, ensinou, se não ensinar também, não está ensinado, e o aluno fica como uma folha ao vento. Mas a gente teria como hoje, teria alguma possibilidade de ter fiscalização hoje, cara? Nesse sentido? Assim, eu acho que depende muito da cidade, né? Hoje em dia tá mais difícil para o professor de fazer uma coisa que não seguir aquela linha, né? Tá, Que beleza. a escola pede, né? Eu Uhum. acho que nas escolas públicas sejam mais fáceis em algumas Uhum. cidades, porque na escola É. privada, no colégio privado, você tem o diretor, o coordenador no pé, né? Às vezes tem até câmera na sala e você não pode falar o que Hum, quer, fazer o que quer. verdade, pô. E E, no, e, e no e cursinho também isso acontece. Tem o coordenador do ou cursinho estuda, ou ali, estuda. direto, passando lá, saber se o professor tá passando realmente o que tem que ser passado para o aluno, passar na universidade e entregar resultado, né? Às vezes acontece também que esse professor de escola privada é o mesmo professor da escola pública, só que na escola privada ele age de uma forma e na escola pública ele age de outra. Caramba, E você não pode ser verdade. assim. Pô, isso aconteceu Acontece muito comigo. isso. Meu professor de inglês na escola pública era um dos professores mais fodão de inglês no município do lado, tá ligado? E no município do lado ele dava aula particular, o bicho era muito pica. Só que a gente, velho, não valorizava, a gente não queria saber de aprender inglês, tá ligado? Isso E que o desestimula o professor. professor também. Exatamente, mano. E aí não deu, entendeu? Sobre essa questão que você tava Assim, se você. falando, que a Sim. galera faz muito o vestibular porque tem que sobreviver e tal. Assim, eu queria muito acreditar que seria até bom se fosse só por isso, tá ligado? Porque se a pessoa realmente fosse fazer só por isso, ela ia fazer aquilo, ela ia começar a aprender a ter amor por fazer aquilo, por estudar aquilo, por ensinar aquilo, porque ela precisa de alguma coisa. Mas, no fundo, não é isso que acontece. Tipo, sei lá, a pessoa começar a pensar em termos ideológicos, essas coisas, todo mundo vai viver pra realmente sobreviver. Porque Sabe senão, um tipo, dos grandes trabalharia problemas direitinho. também de hoje? A gente falou muitos Uhum. problemas, né, que a gente vê por parte dos professores. Um dos grandes problemas também, além do professor não ler
além do professor ser doutrinado e tudo mais, é que o professor, às vezes, ele não fala bem, ele não escreve bem, né? E ele não estuda para melhorar esse problema. E aí ele Uhum. passa esses erros para os alunos, como eu disse, né? Se a pessoa quer ser pedagoga, a pessoa tem que ver que ele é... Pô, Oi? Oi? Ele é o pode continuar espelho aí, do vai dar certo. aluno. Ele é o espelho, é a árvore de Natal. Ele é o espelho do aluno. Então, Aí como eu foi. falei, se o professor não lê, o aluno não vai ler. Se o professor não estuda, o aluno não vai estudar. Se o professor Aham. fala errado, o aluno vai falar errado. Se o professor Uhum. escreve errado, o aluno vai aprender errado e vai achar que aquilo é certo. E Massa. assim vai seguir a vida dele escrevendo errado. Como tem gente que tem 30 anos, já fez duas graduações e não sabe a diferença entre mim, me, mas e mais com i. É umas pérolas do ensino brasileiro. Micaele, vamos, Justamente. vamos passar para as Encurta. considerações finais? O Tyson disse que nem o Weitrib mudou o Mac, quem dirá nós. Talvez não, Tyson, que um compadre Marcos aqui tá se preparando para isso, tá ligado? Não vai ser daqui a 2, 3 anos, mas daqui a Quem uns sabe 20 daqui anos a a gente vai 10? chegar em algum lugar para arrumar essa bagaça aí. Vamos pensar assim, né? Hoje em dia já tem pessoas que pensam diferentes. Uma pessoa sozinha não pode fazer nada. Mas aí você pensa diferente, você encontra outra pessoa que pensa igual a você, e aí essas pessoas se unem e aí podem fazer um futuro diferente para a nossa nação. Uhum. Voltando um pouco para. Falei demais, né? Nossa. Mas enfim, fechando aqui o pensamento, né, da questão da pessoa querer fazer pedagogia. Se você quer fazer pedagogia, Uhum. você faça. Mas você tenha certeza daquilo que você quer. Você não seja uma pessoa frustrada, que frustram outras pessoas. E também você tenha ciência que você vai lidar com várias coisas na sua vida. E que, Uhum. assim, às vezes você vai sentir vontade de desistir, porque é desestimulante algumas coisas que você encontra na profissão. Mas que se realmente for aquilo que você quer, se você vê realmente futuro nisso, se você quer realmente fazer a diferença na vida de outras pessoas, você tem que, eu costumo falar assim, que a cada ano, pelo menos eu quero ser uma pessoa melhor. Eu posso ter sido uma boa professora no passado para as pessoas, mas para mim eu sempre quero melhorar, sabe? Sempre quero melhorar. Eu não vou falar das outras áreas, tipo, o professor pode trabalhar em vários lugares, mas onde eu atuo é na educação. Então eu posso falar com propriedade disso, né? Então, assim, procurar, se você for estudar isso, você não fique só com o que a faculdade diz, você tem que ser pesquisador, você tem que realmente procurar. E é muito importante você ter experiência para você não passar 4 anos estudando e quando for para a sala de aula, perder o seu tempo, né? A gente não pode perder o Uhum. tempo, porque não pode perder a vida, né? De estudar uma coisa que quando Uhum. você for ver na prática não era aquilo. Por isso que a Fazendo algo experiência é muito inútil. Uhum. importante. Justamente, não só Exato. para o currículo, né? Porque conta muito no currículo, mas principalmente para o pessoal e para o profissional, Pô, para você se formar como pessoa. exatamente, uma história biográfica. Justamente, porque aí você vai saber realmente aquilo que você quer. E também eu vejo uma coisa muito importante. De quando eu tinha 15 anos para agora que eu tenho 22, eu já passei por muita coisa, muitas situações, muitos problemas, que hoje, se eu passar pelo que eu passei naquele momento, eu já vou saber como lidar com aquilo, porque eu já tive essa experiência de passar por esses maus bocados. Então, as experiências fazem a pessoa que você é hoje. As suas experiências são diferentes das minhas experiências. Eu não posso falar nada de você porque você tem a sua bagagem e eu tenho a minha bagagem. Então, assim, cada um tem a sua vida, cada um tem o seu pensamento, cada um tem a sua história, cada cabeça é um mundo, né? Então, Uhum. as experiências nos tornam quem somos hoje. Então, a cada ano você tem que procurar ser uma pessoa melhor. Tá Você não pode certo. ficar só naquilo. Tem professores que são dinossauros. Por quê? Porque só querem ficar naquela turma. Por quê? Porque querem dar a mesma coisa todo ano. Isso é um grande problema. Você tem que sempre procurar se atualizar, ser melhor. Se você não se atualizou, hoje é um grande problema. Nossa, Uhum. dá pausa, Micaele. Véi, É porque assim, você veja nesse não, eu contexto me da lembrei, pandemia. agora que a gente está tendo Sim, pode aula falar. online, né? Alguns professores estão compartilhando os arquivos deles, os slides. E aí, eu já vi alguns slides, vários slides, que tipo, foram montados em 2004, 2005, e estão rodando até hoje, aí, mesma coisa, tá ligado? Muito engraçado isso. Né? Eu tinha visto no Facebook um caso de um professor que já tinha morrido e a universidade ainda estava passando os vídeos dele, mesmo ele já tendo morrido há um tempo. Né? E os Hum, alunos não sabiam. E esse caso da pandemia, né? Se você não se atualiza, você fica fora de contexto, né? Nesse caso da uhum, pandemia, muita gente perdeu o emprego.
E muita gente também deixou o emprego porque não conseguiu se adequar à realidade. Por isso que você tem que ser uma pessoa, um aluno pesquisador, um professor pesquisador, um pedagogo pesquisador, porque você vai lidar com várias realidades. E Tá enquanto certo. você está no ensino médio, ou se você está parado sem fazer nada, eu quero fazer pedagogia, mas antes de você fazer, você pesquise realmente se é aquilo que você quer, você tenta ir na escola para ver se realmente é isso que você quer, para você não perder tempo, porque tempo é tudo Aham. hoje, né? Tá certo, amiga. Olha só, a galera tá comentando algumas coisas aqui. Falaram, tu falou dessa diferença aí. Ó, a galera voltando da escola falando errado, né? E os professores explicando que era sotaque. O professor precisa entender que é o espelho. O Tyson falando que tá chorando já, que você vai ser a professora dos filhos. Sei. A galera falando sobre educação Deixa eu falar uma coisa que domiciliar, aconteceu homeschooling. comigo. Fala aí, rapidinho. Quem falou de homeschooling? O Tyson. Ah, deixa eu falar uma coisa que aconteceu comigo. Eu era uma pessoa que eu sempre fui muito medrosa. Então, assim, eu não queria ter filhos porque eu era muito medrosa e tudo mais. Só que depois que eu comecei a ser professora, aflorou essa vontade em mim. Então, assim, Caramba. muitas coisas podem acontecer, né? Aham. Pro pessoal quanto pro profissional, né? Hoje eu sou uma pessoa que eu tenho mais certeza de algumas coisas na minha vida por conta disso. Pô, amiga, muito Assim lindo. como você também, na sua medicina veterinária, você pode levar coisas para sua vida. Com certeza, pô. Mica, estamos chegando ao fim. Tu tem mais alguma coisa pra falar ou pra finalizar aí? Não, por mim tudo bem. Se alguém tiver alguma pergunta, eu acho que não tem, é isso. Obrigada pelo convite, eu gostei muito. Pô, então vamos Obrigada às falar 5 aqui pessoas que rapidão. participaram, Pois é, velho, teve que muita foram gente que participou, fiéis, muito porque legal. ficaram do começo até o Aham, final. com certeza. Pô, tu pode falar rapidão, então, sei lá, 1, 2 minutos sobre homeschooling, o que que tu acha, se dá certo aplicar no Brasil e tal. Rapaz, sendo sincera, eu acho que é o futuro. É o Assim, futuro. porque, tipo, como eu Aham. falei pra você, né? Como eu falei pra você, assim, nada contra a escola, eu trabalho. Não sei se é a minha, não sei se vocês estão Desculpa, ouvindo, mas então, desculpa. eu sou a favor da escola, né? Eu sou professora, eu trabalho em escola, eu sou a favor da Aham. escola. Eu sei que eu acho que a escola tem muito ainda a melhorar. Não pela escola, nem tanto, mas às vezes pelos professores, né? Porque eu fico pensando como uma futura mãe que eu vou ser um dia, se eu queria que tal pessoa fosse professor do meu filho, eu não ia querer. E a criança, ela é um livro em branco, então o que o professor escrever, ela vai, como eu falei, o professor é o espelho, né? Às vezes tem mais autoridade que o pai. Então você pega uma criancinha, meu Deus, coitadinha, bota ela na escola, que o professor é todo daquele jeito que você sabe que você não quer para você nem para o seu filho. E aí o Uhum. Liberdade homeschooling, de ele, educar, exatamente. ele age nisso, porque, por exemplo, eu vou querer alfabetizar os meus filhos, né? Uhum. Porque nem sempre a alfabetização da escola é boa. Tá Então, não certo. é muito melhor ele ser alfabetizado por mim do que por outras pessoas. E também porque essa fase de que ele está na alfabetização é uma fase que ele pega tudo, né? Aprende tudo. Então, assim, na escola ele vai aprender muita coisa, coisas boas, mas também coisas que não são tão boas. Então, se ele, no homeschooling, ele já vai sair de casa não numa bolha, porque, como eu estava falando, você não pode criar uma criança numa bolha. Mas ele já vai sair de casa sabendo o que é certo, o que é errado, as ideias da casa, né? Os pensamentos dos pais e tudo mais. Ele vai Uhum. sair de casa pronto para ir para a escola, para dizer, não, não quero isso. Não, não é assim, não. Professora, você pensa dessa forma, mas eu penso diferente e tá tudo bem. Tipo assim, respeita as opiniões de cada um, mas, Uhum. né, tipo assim, Pô, na dessa sua maneira, eu casa tava tem até que ser vendo um dia assim, né? desse, a gente teria, sei lá, 5 personalidades diferentes. Tem o que Deus pensa da gente, tem o que os nossos pais pensam da gente e nos ensinam, tem o que a gente pensa da gente mesmo, tem o que os nossos coleguinhas pensam da gente e, e os amigos mais próximos, né? É muito complicado, porque assim, às vezes as pessoas pensam muito a respeito de você, mas você não pensa que você é isso tudo, né? Aham, Então isso tudo tem que ser trabalhado, né? Pra criança não virar um mimizento, não virar um criticador. O que acontece tá também é certo. porque os pais não estão nem aí. Aham.
Pô, amiga, muito bom falar contigo. Muito obrigado por ter aceito a proposta da gente estar aqui nessa live. Espero que em breve eu possa entrevistar o Tyson também. E quem sabe a gente fazer outra live também Espero que junto tenha e dado tal. certo. Aham. Tu já tá mais tranquila? Foi boa a Ah, tô experiência? muito tranquila. Eu falei demais. Você não percebeu? Eu falo muito. Ah, Professor. não, nem percebi, não. Pô, na moral, foi muito bom. Foi Obrigada muito bom pelo mesmo. convite. Foi muito bom, de verdade. Tá certo. É isso, né? É, beleza, então vamos encerrar aqui. Tu tá achando que tem como sair aí? Tem algum botão de sair aí? Tem. Fechar, vou fechar. Deixa aí pra gente pra dar uma olhada. Sair. Aí, galera. Véi, essa foi a entrevista aí com a amiga. Sigam ela, Micaela, bicha é muito massa mesmo, tá aí uma excelente profissional se formando. E a gente vai ainda continuar com mais 2 semanas de lives, vocês acreditam, velho? Mais 2 semanas de live. Vamos ver quem é que vai estar com a gente amanhã. Só um minutinho. Amanhã, galera, tem muita gente boa ainda para ser entrevistado, tá certo? Amanhã a gente vai falar com um cara que é doutor em química pela UNB, que é o Galan Baixo. Depois a gente vai falar com um cara que fez odontologia na UNB, vai ter medicina mecânica, vai mecânica, isso mesmo, vai ter medicina, vai ter um cara que estudou que tá no ITA atualmente. Então não percam as próximas lives, estejam conosco. E novamente, pô, muito obrigado aí pela Micaela, muito obrigado a todos vocês que assistiram até o final, que estão conosco até o momento. E é isso, vou encerrar, espero todos vocês amanhã, 7h30, com o compadre Marcos, você a cada dia mais sabido. Até mais.